Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Os cuidados com a saúde devem ser sempre supervisionados por um profissional especializado. Afinal de contas, em muitos casos, até na hora da suplementação, por exemplo, podem ocorrer práticas que trazem mais prejuízos do que benefícios para o nosso corpo. Fica aí o alerta, então. Em mais um episódio do Regina Cast, 2 médicos especialistas comentam os riscos à saúde dos nossos rins com o excesso ou uso inadequado de alguns tipos de suplementos. Aqui comigo no estúdio estão os nefrologistas da Nefrocinos e do Hospital Regina, Dr. Alessandro Afonso Pérez. Olá, doutor Alessandro, tudo bem? Tudo bom, como é que vai? Comigo também está o Dr. Ayrton Afonso Pérez. Olá, doutor Ayrton, tudo bem? Oi, Adri, tudo bem? Doutor Alessandro, antes de entrar nos suplementos, de falar um pouquinho dessa área, para quem treina, é fundamental ter o exame de creatinina sempre em dia, um exame com taxas normais. Conta pra gente um pouquinho o que é o exame de creatinina. Conto sim. Na verdade, o exame de creatina devia ser mais solicitado para mais pessoas na população. Mas em especial para quem vai treinar e pretende, geralmente com isso, usar proteína, ter o seu ganho de massa, a gente sempre pede que ele teste sua função renal. E o que a gente tem no nosso dia a dia é o teste da creatinina. A creatinina é uma substância dosada no sangue, que também é eliminada pela urina, e ela nos dá uma ideia de quanto funciona o rim. É um exame que ele tem falhas, em alguns momentos, assim, Mas para uma triagem geral, para a gente poder ter uma ideia básica inicial da função renal, é um bom screening. Então o ideal é que antes da pessoa usar sua creatina, usar seu whey, usar sua dieta hiperproteica, que ele dose a sua creatinina, Isso vai fazer com que a gente tenha pelo menos uma ideia de como esse paciente está, Como é que é essa função renal, como é que a gente está lidando com isso? Doutor, e se por acaso o meu exame de creatinina deu alguma alteração, no meu organismo isso se reflete em algum sinal, algum sintoma? Isso depende, porque assim, a doença renal, ela é uma doença que ela é assintomática até que tu tenha taxas de filtração bem baixas. A gente tolera perder função renal de forma assintomática até que tu tenha quase 15% de função renal. Então eu posso ter uma creatinina alterada e ser totalmente assintomático. Esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente pede que se dose creatinina de rotina. Porque eu posso ter uma taxa de 70, 50, 30, 20 e não sentir absolutamente nada. E ter minha creatinina alterada e ser totalmente assintomático. Eu vou descobrir isso num exame de creatinina. Então, quando tu é sintomático, geralmente é porque a tua creatinina já está muito elevada. Então, por isso, mais importante ainda é tu dosar, porque tu não vai ter sintoma algum. Interessante. Doutor Ayrton, e aí a gente tem uma outra palavra bem parecida, que é a creatina, que é o suplemento ingerido, que se bem usado pode trazer benefícios, mas de forma incorreta prejudica aí a saúde dos nossos rins, Na verdade, a creatinina ela acaba sendo um subproduto da própria creatina, A creatina é uma substância que é derivada de 3 aminoácidos e ela é usada pela célula na produção de energia. Então, na verdade, em esportistas que esperam ganho de massa ou até desempenho em atividades de intensidade maior, a creatina ela pode sim aumentar e melhorar essa performance. Ela entrega mais energia, o músculo com mais energia trabalha melhor, trabalhando melhor, o músculo consegue produzir mais proteína e crescer. Grosseiramente é mais ou menos isso que acontece. A princípio, não tem nenhum problema em pacientes que não têm doença renal prévia usarem creatina. As doses são discutíveis, mas em geral de 3 a 5 miligramas por dia ou uma dose de 0,1 miligrama por quilo por dia são aceitáveis. O grande problema é se isso pode ser usado ou não em pacientes que têm alguma doença renal. E aí a gente tem vários espectros, pacientes que já têm perda de função renal, pacientes que são diabéticos e têm perda de proteína, que é um sinal de lesão renal, pacientes que têm um rim só, um doador renal, um receptor renal, paciente que nasceu com um rim, enfim, tem uma gama de possibilidades. Nessa população, a suplementação não foi estudada. Então a gente não consegue dizer se um paciente, nesse contexto, se ele pode ou não pode usar. Aí a gente cai de novo no que o Alessandro falou, da importância do acompanhamento regular e da monitorização da creatinina. Dá para tentar usar?
Até dá. É arriscado? A gente, como nefrologista, até acha que é, mas é possível, tá? Na população saudável, a princípio, não. Dentro dessas doses recomendadas, a princípio, não tem maiores preocupações e maiores riscos de fazer suplementação com creatina. Doutor Ayrton, e aí tem uma pergunta bastante interessante das pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais, é sobre o consumo de água durante a atividade física, ou posterior à atividade física, ou antes da atividade física. Falando em saúde renal, é fundamental lembrar desse consumo de água, né? E na verdade, isso é até curioso, porque é fundamental lembrar por vários aspectos. Pelos efeitos benéficos que o consumo de água pode ter, mas em algumas situações isso pode ser até prejudicial. E eu explico isso melhor. Por exemplo, um paciente que tem uma perda de função renal avançada. Várias vezes esses pacientes vão no consultório e nos dizem, os pacientes vão no consultório inchados e demasiados, porque eventualmente o rim perde a capacidade, quando ele já está muito enfraquecido, de regular o volume corporal da água. E às vezes a gente tem pacientes que, por exemplo, mantêm uma ingesta de 3 litros e meio de água por dia e urinam 2. Esse 1 litro e meio que sobra, ele fica acumulado nas pernas, eventualmente pode acumular no pulmão. Então, sim, a hidratação generosa, ela é fundamental, mas aí, de novo, é a importância do acompanhamento com o especialista. Eventualmente, alguns pacientes não se beneficiam de uma hiperidratação, né? A gente tem que saber quais são os pacientes, qual é o contexto em que esse paciente se apresenta e se esse paciente vai ter benefício em ingerir esse consumo alto d'água ou não. Em geral, um volume de hidratação de 2,5 litros a 3 litros, isso generalizando para homem e mulher, é um consumo adequado. Tem algumas situações em que os pacientes têm um benefício muito bem estabelecido quanto a isso, que é, por exemplo, os pacientes que têm cálculo renal. Esses pacientes, eles precisam fundamentalmente manter uma urina diluída e eles precisam ter um volume urinário grande, algo em torno de 2 litros a 2,5 litros por dia, e isso a gente só consegue ingerindo em torno de 2,5 litros a 3,5 litros d'água por dia, mais ou menos. Então, nesse contexto é importante. Esses pacientes, eles devem fazer uma hiperidratação, sim. E quando a gente fala desse volume, doutor, a gente está falando de água ou pode-se somar aí o chimarrão, o chá, o suco? Então, isso é bem discutível. A princípio, o melhor é que seja água. Por quê? Porque a gente não tem influência de eletrólitos. O suco, o chá, o café, eles vão ter alguns outros eletrólitos que eles podem atrapalhar um pouco o contexto. No consultório, a gente costuma dizer que melhor do que não beber nada é beber, mesmo que seja o chimarrão, o chá, o café. Mas, idealmente, a ingestão líquida ela deve ser feita com água pura. Muito interessante. Doutor Alessandro, e aí, além da creatina, tem cafeína, tem albumina, tem whey protein, tem BCAA, a lista é extensa de opções de suplementação, né? Que deve ser sempre feita com uma orientação, na verdade, afinal de contas, sem a correta indicação, pode fazer mais mal do que bem, né? Só que usar creatina, por muitas vezes, modifica o exame da creatinina, sem que isso indique que é uma perda de função renal. Então, isso também é um cuidado que as pessoas muitas vezes têm que procurar o especialista, porque às vezes o usuário da creatina vai ter sua creatinina alterada e nem sempre isso vai repercutir perda de função renal. Então, isso é um detalhe super importante, né, que a gente tem que considerar assim que às vezes o rim tem que ser avaliado de outras formas, existem outros exames que a gente pode usar. Então só vai esse lembrete assim, usei creatina, aumentei minha creatinina, meu rim piorou. Não é 100% verdade, isso tem que ser visto melhor. Com relação a toda essa outra suplementação proteica, né, a gente sabe que hoje, a gente estava conversando até muito isso, assim, que dificilmente alguém hoje usa um suplemento isolado. As pessoas usam uma polifarmácia. Verdade. Então, eu vou tomar somente creatina. Eu vou tomar somente BCA, somente suplemento vitamínico. É um combo com muitas coisas. O que a gente sabe desse combo que são os vilões? A gente sabe que dietas muito hiperproteicas, né, geralmente pessoas que com 4, 5 gramas por quilo de peso, né, isso sobrecarrega o rim. Essa proteína ingerida, ela tem que ser limpa, ela tem que ser filtrada, então a gente sabe que o rim trabalha mais quando se ingere essa quantidade de proteína. Então, grandes quantidades de whey,
fazendo uma quantidade em gramas por dia muito alta, em pessoas que são predispostas a perder função renal, acelera a perda, né? Então a gente orienta que se tenha esse cuidado, e isso, existem alguns outros exames que às vezes tem que dosar, perda de proteína na urina, perda de albumina na urina, né? Então, e com relação às vitaminas, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente hoje com o abuso da vitamina D, né? Hoje a gente fala de doses supramáximas, né? Então assim, a gente vê pessoas usando, e isso aumenta cálcio, tem risco de nefrocalcinose, depósito. Então isso é ruim. A gente já teve pacientes que internaram intoxicados por vitamina D. A gente teve até renal. um movimento durante a pandemia, né, doutora? É importante ressaltar isso, que as pessoas acharam que a vitamina D ingerida, né, a gente está falando dessa ingerida de forma desenfreada, por conta própria, né, eu vou lá na farmácia, compro e vou começar a tomar por conta própria, subiria a imunidade e assim eu ficaria protegido contra o Covid, o que foi um mito muito grande, né? E então, o que acontece, doutor? Acontece toda uma sobrecarga, então, no nosso sistema renal? Isso modifica muito o metabolismo do cálcio, né? E aumenta muito os níveis de cálcio. Esse nível de cálcio induz aumento de diurese, depósito de cálcio, formação de litias, nefrocalcinose. Inclusive, tu podendo ter insuficiência renal aguda com necessidade de diálise, né? A gente sabe que se usa doses altas de vitamina, tem suplementos, ADE, que é um suplemento que se injeta, né, no músculo, que isso dá doses super altas também de vitamina D. Então, essa suplementação vitamínica tem que ser usada com parcimônia, né? E essa polifarmácia tem que ser muito bem avaliada, assim. Então, eu acho que as pessoas podem usar, acho que isso é essencial para o ganho de massa, é importante. Uma coisa que tem que ficar clara é que nós não somos contra o uso do suplemento, muito pelo contrário. As pessoas fazendo atividade física, aumentando massa, diminuindo gordura, isso é bom para o rim. O que não dá é para essa pessoa muitas vezes não ser avaliada como... Às vezes a pessoa é um paciente de risco e nem sabe que é um paciente de risco, né? E ela acaba usando isso de uma forma desenfreada. Então, fazer exercício, se alimentar bem, suplementar, ok, mas tem que ser avaliado, né? E esse uso, muitas vezes sem avaliação, ele acaba se tornando um perigo. Realmente, até porque, doutor Ayrton, eu vim morar no Rio Grande do Sul e aqui todo mundo começa a manter aquela cultura de todo gaúcho tem vitamina D baixa porque a gente não toma muito sol. Mas nem por isso o indicado é fazer uma suplementação por conta própria, né? E uma coisa que me preocupa é que eu tenho a impressão de que as pessoas às vezes esquecem que a reposição de vitamina D, ela é um remédio. Parece que o pessoal imagina que, e acho que isso é uma ideia do público leigo, de que se é uma vitamina não vai ter problema. E quanto maior o nível, melhor. Não. A gente tem intoxicação por várias vitaminas. No nosso caso, a gente está muito acostumado a ver intoxicação por reposição de vitamina D. E é exatamente o que o Alessandro falou. É uma vitamina que ela tende a aumentar a absorção de cálcio. Esse cálcio, se ele é aumentado no sangue, ele tem que sair para algum lugar. Ele vai ser eliminado pelo rim. Se ele suplantar a capacidade do rim de eliminar, ele vai ser depositado no rim, ele vai formar pedra, ele vai formar nefrocalcinose, que o Alessandro falou, que são vários depósitos de cálcio. Isso, entre aspas, entope o rim, isso atrapalha a função renal e, eventualmente, os pacientes podem precisar higienizar por conta disso mesmo. Assim. E a gente vê isso com uma certa frequência, né, Alessandro? Sim. Porque a gente vê pacientes internarem no hospital usando doses super altas, com múltiplos cálculos, e depois, assim, o grande problema é que uma situação que era para ser uma prevenção, ela acaba gerando uma doença em que, às vezes, o tratamento é uma intervenção. Se o paciente forma um cálculo grande, ele vai precisar procurar um urologista, ele vai precisar fazer uma cirurgia, ele vai se expor a um risco que era um risco desnecessário, porque ele talvez tenha sido mal orientado a usar de uma forma indiscriminada um suplemento vitamínico. Então, esse é o grande risco, isso é o que mais nos preocupa, assim, é eventualmente a forma irresponsável como coisas que deveriam ajudar são utilizadas e acabam atrapalhando. E eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul também a gente encontra vários casos de pessoas que já tiveram cálculos renais por seguidas vezes, né, doutor? Esse estilo de vida tem tudo a ver também com essa formação, né? Sim, na verdade, o estilo de vida atual, essa dieta ocidental, ela aumenta muito o risco de cálculo, né? A gente bebe pouca água, a gente toma muito refrigerante, o pessoal come muito sal, né? Eventualmente repõe substâncias que não deveriam repor, isso aumenta muito o risco mesmo, né?
A gente tem visto nos últimos anos a incidência de cálculo renal aumentando absurdamente, né? A gente vê isso na literatura, a gente vê isso no consultório. E uma coisa que é muito curiosa é que de todas as medidas que a gente propõe, a mais difícil é o pessoal adotar o aumento da ingestão de líquido, o aumento da ingestão de água. Isso é uma coisa que eu costumo brincar no consultório, que eu digo pro pessoal, é a medida mais barata e é a medida mais eficaz e é a que o pessoal menos faz. Então, porque isso é mudança de hábito, né? E mudança de hábito para todo mundo é muito difícil, né? Para o diabético parar de comer doce é difícil, para o hipertenso diminuir a ingesta de sal é difícil, para o paciente que tem litíase renal beber mais água e diminuir o sal é muito difícil, mas isso é o que faz diferença. Em geral, o que faz diferença são as medidas que são simples, mas que são mantidas, né? Inclusive para estimular o idoso, né, doutor Alessandro, a tomar mais água. Porque o idoso frequentemente diz, não, mas eu não estou com sede. Mas não é só no momento que está com sede ali, né? É verdade. E, na verdade, né, essa questão do beber água, muitas vezes a gente vai no consultório e pergunta assim, tá tomando líquido? Não, tô tomando. Aí tu vai medir o volume de urina de 24 horas ali, não tem nem 1 litro. E o que a gente sabe hoje, porque existe um número mágico, que é um número que saiu dos 2 litros, né? Sim. Todo mundo, existe um número que são 2 litros, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Na verdade, para nós, muito importante é o volume de urina produzido, porque isso nos dá... Pessoas que têm profissões diferentes necessitam de ingestas hídricas diferentes, né, André? Uhum. Uma pessoa exposta ao calor, que trabalha na rua, e uma pessoa que trabalha dentro do ar-condicionado, são ingestas hídricas diferentes, então a gente precisa que essa pessoa tenha um volume urinário adequado. Uma pessoa que tem litíase tem que ter um volume de 2.000, 2.500, quizá 3 litros de diurese por dia. E para isso a ingesta tem que ser titulada dessa forma. O idoso, ele perde um pouco dos seus mecanismos de sede e ele muitas vezes não tem o acesso tão fácil, né, ao líquido. Então é um potencial candidato de risco a desidratar. Então com esses pacientes a gente tem mais cuidado. Fora isso, eles têm muitas medicações que interferem no sódio e isso geralmente gera muito problema. Então o idoso passa a ser sempre um paciente de mais cuidado, um paciente de mais atenção. Os jovens vai ali, abre a geladeira. O idoso, às vezes, assim, tem dificuldade de movimentação, para levantar dói, então ele não toma, e com isso as coisas vão se somando, os riscos vão aumentando. E aí junta a outras comorbidades, né, doutor, como a hipertensão, que aí é um risco alto para doença renal crônica, né, diabetes e outras questões, não é verdade? Em geral, a gente tem diabetes, doença vascular, hipertensão, e aí tu vai associar geralmente a uma polifarmácia, onde geralmente ali, às vezes, tem medicações que muitas vezes são lesivas ao rim e principalmente são lesivas em estados de desidratação, porque às vezes os pacientes usam medicações que, se ele estiver bem hidratado, elas são ok. Mas se ele desidratar, se ele ficar hipotenso e desidratado, tomando às vezes aquele antihipertensivo, o efeito vai se somar, as coisas vão piorar. Então, às vezes, aquela medicação que está sendo usada para ajudar, passa a piorar. Olha só, gente, fica um alerta bem importante, porque como os nossos especialistas estão colocando aqui, muitas vezes você está tomando um medicamento ou uma suplementação importante para o teu organismo e não sabe que está causando um efeito aí rebote, que precisa muito dessa questão da hidratação adequada, orientada, né, para que haja realmente uma evolução positiva. Eu queria questionar o Dr. Ayrton justamente sobre a questão do uso de anabolizantes, né? Que é outra questão que a gente vê frequente entre quem treina com frequência aí. Na verdade, o uso de esteroides ele vem aumentando muito entre o público que treina e que compete e o público que faz atividade física de uso recreativo. Na verdade, é o que todo mundo busca, é a bala de prata, né? Às vezes é tu ter um resultado muito bom com um esforço muito pequeno. Na grande maioria das vezes isso não dá certo, né, Adri? A gente sabe que, assim, frequentemente o atalho nos leva para o lugar errado, né? E no caso do rim, isso é muito prejudicial por várias razões. Primeiro, eles aumentam o risco de hipertensão por envolver uma alteração no sistema que modula o controle pressórico do organismo, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem uma influência muito grande no rim e no corpo inteiro, rim, coração. Eles aumentam o risco de uma coisa que a gente chama de glomerulopatia, que é uma inflamação renal, em que o rim tende a perder proteína e às vezes pode causar uma lesão renal crônica irreversível e o paciente precisar fazer hemodiálise. Eles aumentam o risco de fazer uma coisa que a gente chama de nefrite intersticial,
que é como se fosse uma reação alérgica do rim. Que, em geral, suspendendo o agente agressor, isso passa. E associado a outras coisas, a gente tem também um aumento do risco do que a gente já falou, de nefrocalcinose, porque normalmente, como a Alessandra já disse, esses pacientes eles não usam uma coisa só. Na grande maioria das vezes, esses pacientes eles usam uma dieta hiperproteica, uma creatina na grande maioria das vezes em doses muito acima das que eu falei anteriormente. A hidratação, em geral, é uma hidratação generosa, mas às vezes o pessoal faz uso de diurético para conseguir ajustar peso, para ter uma curva muscular mais almejada, reposição de doses altas de vitamina D. Então, esse somatório de drogas e fármacos e atitudes, isso aumenta muito o risco de lesão renal. Tanto lesão renal aguda, com necessidade de diálise e recuperação posterior da doença renal, mas o que mais preocupa é o risco de doença renal crônica, principalmente porque a doença renal crônica ela é assintomática nos estágios iniciais. O Alessandro falou isso quando falou da creatinina. A gente tem pacientes, às vezes, a gente avalia a função renal através da capacidade que o rim tem de filtrar o sangue. A gente chama isso de taxa de filtração glomerular. Os pacientes normais têm uma taxa de filtração maior do que 90. Quando ela tem 60 ou menos, a gente tem um quadro de insuficiência renal crônica. Quanto mais baixa, mais grave a insuficiência renal. E é muito comum que pacientes que tenham taxas de filtração de 60, 50, 40, 30 ml, eles não tenham absolutamente nenhum sintoma. Mas o grande problema é que se esse paciente tem um quadro de doença renal crônica, mesmo que a gente intervenha em um dado momento quando diagnostique isso e suspenda o agente agressor, essa taxa de filtração não melhora. E aí a gente está falando de um paciente muitas vezes jovem, que ele está sentenciado a ter uma doença renal crônica para o resto da vida. Aumenta o risco de diálise, aumenta o risco de mortalidade precoce. Então, assim, isso é muito grave. E, na grande maioria das vezes, atrás de um ganho e um benefício que é estético, né? Então, isso, na Nefrocinos, a gente costuma conversar bastante sobre isso, eu e o Alessandro conversamos bastante, que, às vezes, eu acho que o pessoal, o pessoal mede risco-benefício errado. O pessoal avalia o benefício e depois o risco não. Por isso que o nome é invertido. É o risco primeiro, para depois o benefício. Primeiro eu penso o que eu perco, para depois pensar no que eu ganho. E nesses casos, às vezes, eu acho que o pessoal faz o raciocínio inverso. Assim, o pessoal quer ganhar primeiro, mas desconsidera que pode perder. E aí vem aquela grande questão, né, doutor? Mas, doutor, eu quero ganhar massa muscular. Mas dá para fazer tudo isso com a suplementação na medida certa, né? Eu acho que dá para fazer tudo isso com a suplementação na medida certa. Eu acho que dá para fazer tudo isso com uma responsabilidade. E acho que antes de pensar no que a gente quer ganhar, a gente tem que pensar no que a gente não quer perder, do que a gente não quer perder. Né? Eu não quero perder função renal, porque, de novo, a gente está falando de saúde. Agora, como é que eu vou tentar incrementar a minha saúde se eu coloco a minha própria saúde em risco? Isso não faz sentido. Né? Isso não faz sentido, eu estou jogando contra mim. E uma vez que a gente tem perda de função renal crônica, ela, se não tratada, ela ocorre de forma progressiva? Ela vai cada vez mais havendo perda aí? Na verdade, depois dos 40, 45 anos, todos nós começamos a perder função renal. Em geral, a gente pode perder 1 ml de taxa de filtração por ano. Tá? Por isso que, por exemplo, é muito comum pacientes idosos de 80, 85, 90 anos terem creatininas mais elevadas. A gente chama isso de rim do idoso. Ele é um rim que ele filtra menos, mas em geral, como a taxa metabólica do organismo inteiro ela funciona mais devagar, digamos assim, esse rim que já é mais fraco, ele consegue manter o equilíbrio do organismo. Então, se a gente tem um paciente que ele sofreu uma agressão renal, se a gente suspendeu o agente agressor, normalmente a gente consegue parar a lesão, mas a gente não consegue reverter a lesão. Por isso que é doença renal crônica. O que está estragado, estragou. O que perdeu, está perdido. A gente não consegue recuperar. E a gente tem que botar na conta que conforme esse paciente for ficando mais velho, essa taxa de filtração, essa capacidade renal, que já é um pouco prejudicada, ela tende a ser mais prejudicada por conta da idade. Então é fundamental a gente afastar os fatores de risco ou controlar os fatores de risco quando isso for possível. Muito interessante. Doutora Alessandra, uma vez já instalada a doença renal crônica, né, um paciente em tratamento, eu posso fazer exercício físico? Deve, na verdade, né? Deve. Isso que, complementando só o que o Ayrton falou, na verdade, o que a gente tenta fazer é desacelerar a doença, né? A gente desacelera a doença, né? E só não podia deixar de não complementar essa questão que a gente conversa tanto, as pessoas querem pular etapas, né, hoje. Esse uso recreativo e essa busca, às vezes, muito incessante por resultados rápidos, ela pode ter resultados
terríveis. E muitas vezes eles são preveníveis, né? Só que, para isso, as pessoas têm que estar dispostas a abrir mão desse estilo. E muitas vezes a gente esbarra que os pacientes, não, eles querem seguir usando, né? Eu quero usar, eu quero esse benefício, mesmo explicando do risco, né? Uhum. Com relação ao paciente renal crônico, se ele pode fazer atividade física, ele deve fazer atividade física. Ele pode, inclusive a gente não tem nada de trabalho assim que diga que o paciente renal crônico, por exemplo, não possa fazer uso de uma certa suplementação desde que bem mensurado. O Ayrton falou no início, a gente não tem trabalho sobre isso, a gente tem muito pouca literatura sobre isso. O que a gente tem é uma opinião de especialistas e uma ideia de um consenso, de bom senso. Que o paciente, uma vez, claro que quanto mais grave a insuficiência renal, e a gente fala que insuficiência renal, a gente tem vários tipos de graus. Se eu tenho ali uma insuficiência renal nível de grau 3, eu até posso suplementar um pouco melhor do que um 4, um 5, porque a tendência é que se eu estimular a proteína numa fase final de doença renal fora de diálise, eu vou acelerar essa doença e eu posso precipitar a diálise. O paciente dialítico, ele pode exercitar, ele pode até tolerar um pouco uma alimentação com mais proteína, porque ele já está fazendo a terapia dialítica, né? A gente, inclusive, estava comentando antes que a gente tem uma menina que dialisa conosco. Ela é uma renal crônica dialítica. Ela treina periodicamente e ela está se preparando para uma competição de fisiculturismo natural. Que maravilha. No primeiro momento a gente não acreditou nela e a gente dosou os níveis de testosterona e realmente ela não tinha nenhuma suplementação. Então realmente isso estimula que o paciente faça atividade, é importante, isso melhora nível pressórico, isso melhora o metabolismo de gordura, né? Então o paciente renal crônico pode se exercitar sim. A questão das dietas, elas têm que serem muito vistas juntos com o seu nefrologista. Quanto que eu vou usar? Eu vou suplementar, mas vai suplementar quanto por quilo de peso? Quanto que eu vou? Eu vou usar 4, 5, é muito. Hoje, o CADIGO, que é o que rege a insuficiência renal, o regimento da insuficiência renal, ele é mais permissivo, né, Ayrton? Ele é mais permissivo na proteína. Antes era até pior. O paciente em fase conservadora, tu restringia muito a proteína. Hoje se permite mais. Uhum. Mas se permite mais é muito menos do que se consome, né? Então a gente tem que ter essa ideia de que não é porque é mais permissivo que é liberado, é diferente. Então é aquilo que a gente conversou, de se extrapolar conceitos e da polifarmácia. E aí apostar também no estilo de vida saudável, doutor, e entender que suplementação é um complemento, não substitui uma refeição, não substitui a necessidade de uma rotina saudável também fora do treino, não é verdade? Sempre se brinca que comida de verdade é comida que tu faz, não é a embalagem que tu abre, né? Então eu acho que assim, dieta saudável, atividade física, quer usar algum suplemento para ganho de massa? Dosei meus exames. Então, ok. Posso usar minha creatina? Posso usar... Ok, faça um acompanhamento, consulta periodicamente, faça o check-up, testa a sua urina, testa a sua creatinina. Mas a gente estimula muito isso, né? Isso é importante, isso pro rim é bom. Pro rim é bom, pro resto também, mas pro rim é bom. Não é só aquela coisa de controlei o consumo do sal e tá tudo certo, né, doutor Ayrton? Conta pra gente aí. Não, na verdade, se o pessoal conseguisse controlar o consumo do sal, já ajudaria bastante, né, Alessandro? Muito. Porque na comunidade é bem difícil, assim, né, manejo de sódio, principalmente por isso que o Alessandro falou, assim, hoje é mais fácil a gente abrir uma embalagem e comer do que a gente ir lá e fazer a comida, né? E, em geral, são alimentos que têm um conteúdo de sódio muito maior, né? Além, e tem uma outra coisa que acho que às vezes o pessoal esquece, o sódio, ele tende a dessensibilizar o paladar. Então, o paciente que come uma dieta muito rica, com muito sal, ele tende a colocar progressivamente cada vez mais sal. Porque parece que ele vai cada vez sentindo que está mais insosso. Que está mais insosso, entendeu? Então, isso vira uma bola de neve, assim. Para o rim, para o coração, para o cérebro, isso é uma tragédia, né? E não é à toa que a gente tem a doença que mais lesa rim no Brasil, no mundo é a segunda doença, é a hipertensão, né? Porque a gente tem uma dificuldade extrema de controlar
uma patologia que tem uma via dietética super importante, né? A gente não consegue porque mudar hábitos é muito difícil, controlar o sal é muito difícil. Doutor, e quando o atleta ou qualquer outro tipo de pessoa, né, o atleta recreacional que a gente fala, né, o atleta do fim de semana, quando ele tem algum tipo de alteração que leva a entender que os rins dele está sendo afetado de alguma forma, que tipo de sintomas ou sinais são perceptíveis nessa pessoa? Que pode acender o alerta aí para a gente? Então, em estágios precoces, só uma dosagem de creatinina ou uma avaliação de proteína na urina. Porque, como a gente tinha conversado antes, nos estágios iniciais da doença renal, ela não dá sintoma. E isso é uma outra situação que eu e o Alessandro, a gente costuma conversar bastante no consultório, e isso é, de certa forma, para o nefrologista perturbador. São vários os pacientes que nos procuram com uma perda avançada de função renal, já com sintomas do que a gente chama de insuficiência renal terminal, que é a insuficiência renal em que o rim não tem mais condição de manter o equilíbrio do organismo e o paciente precisa fazer um método substituto de função renal, como a hemodiálise. E esse paciente vem no consultório, porque às vezes ele consultou com um cardiologista, consultou com um clínico, consultou com um endócrino, enfim, e ele dosou uma creatinina, e a creatinina veio em níveis estratosféricos, assim, 7, 8, 6,5, e o pessoal pediu para ele ir voando no nefrologista. Quando esse paciente vai conversar contigo, ele tem sintomas de insuficiência renal, que eu vou dizer agora quais são, mas aquilo veio se desenvolvendo de uma maneira tão incipiente que o paciente achou que aquilo era normal. Uhum. Os sintomas de insuficiência renal, que em geral eles aparecem só quando o paciente tem uma taxa de filtração menor do que 20, 15 ml por minuto, na grande maioria das vezes é náusea, perda de peso, inapetência, soluço, cansaço, alteração de sono. Mas assim, quando o paciente tem esses sintomas, a única coisa que a gente tem para fazer nesse momento é iniciar um método de substituição de função renal. Normalmente o rim já não tem mais reserva para isso. Então, por isso, de novo, que é de fundamental importância o que o Alessandro falou da dosagem periódica dos exames. O rim acho que talvez, um dos únicos órgãos vitais do nosso organismo que ele não dá um alerta precoce. O cardiopata, ele vai ter dor no peito, ele vai ter cansaço. O pneumopata vai ter tosse, vai ter falta de ar, né? O paciente que tem uma doença oftalmológica, ele não vai enxergar. Agora, o paciente que tem uma doença renal crônica, ele vai se sentir ótimo. Ele pode ter uma taxa de filtração de 60, 50, 40 ml por minuto e ele vai conseguir seguir fazendo todas as coisas que ele fazia. Se faz atividade física, vai seguir fazendo. Se joga futebol no fim de semana, vai seguir jogando. Se pedala, vai seguir pedalando e ele não vai sentir nada, porque é um órgão que tem uma capacidade de reserva funcional muito grande. Só que o problema é que ele vai consumindo essa reserva e quando ele dá sintoma, ele não tem mais nada para entregar. E aí é o momento de fazer hemodiálise, e é isso que a gente tenta evitar, orientando os pacientes a fazer uma investigação e um rastreio da doença renal tão precoce. Quando nós falamos sobre o câncer de mama, a gente fala dos perigos de se fazer o autoexame e de não procurar um exame adequado, como a mamografia e a ecografia. No caso da doença renal, né, doutor Alessandro, as pessoas olham, não, a cor da minha urina tá boa, então tá tudo certo. E não é bem por aí, não. Isso aí também é um mito, né, doutor? A cor da minha urina tá boa, meu volume de urina tá bom. Isso não quer dizer nada, né? Por isso que todas as campanhas de prevenção de doença renal, e a gente faz isso anualmente no Dia Mundial do Rim, e geralmente hoje tu tem uma medida de TA, às vezes em alguns lugares ali tu testa o açúcar, alguns se faz um teste de urina. Por quê? Porque são situações para te poder fazer uma detecção precoce, assim. A doença renal é uma doença que ela não tem sintoma. E tu vai ter essa sintomatologia só nessa fase final que a gente falou. Eu só queria fazer um gancho, que antes tu me perguntou da questão do paciente renal crônico, e eu falei, né, dos pacientes fazendo atividade. Isso hoje só é possível devido à evolução dos métodos de diálise. A gente tem, né, nos últimos 15 anos, então, assim, uma evolução de qualidade de diálise que os pacientes hoje, é incomparável tu olhar um paciente que faz diálise nos dias de hoje, principalmente os pacientes que fazem uma modalidade nova, que é a hemodiafiltração, que a gente tem aqui no serviço. Os pacientes, eles ficam muito melhores, eles têm muito mais ânimo, mais disposição. Então, muito dessa atividade também ela é possível pela evolução e a qualidade da diálise atualmente. Com relação ao paciente ter sintomas, não vai ter.
né? Eventualmente, assim, alguns pacientes pegam porque estão hipertensos, eles vão fazer um exame admissional, ou ele vai fazer um exame periódico no seu trabalho, e aí ele vê, a creatina deu aumentada, ou mediu a TA e a TA está muito alta. Aí chega lá, super hipertenso, eu estou hipertenso há uns 2, 3 anos, é um jovem, dose a creatinina, tem lá 4, 5 de creatinina, esse paciente já é um renal crônico de bastante tempo, que não tinha sintoma. E às vezes tu consegue pegar pela história o momento que aconteceu, senão muitas vezes, né, tu nem consegue pegar na história, assim, um paciente que se apresenta como um renal crônico. Por isso que se insiste tanto nessa periodicidade dos exames, né? Então, eu acho que hoje é essencial que se dose. A gente estimula que os médicos assistentes façam isso, creatinina, um exame básico de urina, isso previne muita coisa, Adri, muita coisa. Que interessante. Então, ficou alerta aí para todo mundo, gente. O profissional indicado para cuidar da sua saúde renal é o nefrologista, né? E aqui nós estamos conversando com os nossos parceiros da Nefrocinos e do Hospital Regina. Eu quero então agradecer a participação dos nossos nefrologistas, doutor Alessandro Pérez. Obrigado, doutor, pela tua presença aqui e por compartilhar com a gente teu conhecimento. Obrigado. Foi um prazer dividir com a Ayrton e foi muito bacana. Obrigado, doutor Ayrton Pérez. Obrigado, foi um prazer e a gente, a Nefrocinos, está sempre à disposição. Obrigada também para quem nos acompanha aí com frequência no nosso Regina Cast. A gente volta logo mais com mais um episódio cheio de informação sobre prevenção, saúde e bem-estar. Até mais!